Meu Deus, é um Deus grande, meu Deus, é um Deus grande, meu Deus, é um Deus grande, Ele pode, tudo Ele pode. Chegando, glorificando a Deus, vai exaltando o nome daquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o nosso louvor, amém? Amém? Louvado seja Deus, bendito seja o nome santo do Senhor. Amém, amados? São aí 19 horas e 1 minuto, estamos iniciando, amém? A nossa live da quarta-feira de guerra, né? A nossa live da PVU online, amém? E nós temos aderido este momento de louvor, este momento de adoração, para que assim nós possamos compartilhar juntamente com os irmãos um momento que nós possamos tirar e nos desprender de tudo aquilo que nos cerca, de tudo aquilo que tem nos sobrevindo nesses dias, pois os dias têm sido maus. Este momento é um momento onde o Senhor ele traz um refrigério, é um momento onde nós podemos, pela misericórdia do Senhor, louvá-lo, engrandecê-lo, mesmo em meio às dificuldades, amém? Aqui quem vos fala nessa noite é o seu irmão em Cristo, Fernando. Eu sou líder da célula PVU aqui em São Paulo, amém? E nós estamos aí com este trabalho, seja bem-vindo nessa noite. Eu creio que Deus ele tem uma palavra a falar aí ao teu coração, amém? Seja edificado pelos louvores, tocado pela palavra e pelo Espírito Santo, pois é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do juízo, do pecado e da justiça, amém? Nós estamos aqui apenas para fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, que é de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, pois Ele quem muda, pois é Ele quem pode todas as coisas, é Ele que faz novas todas as coisas. E nós abordaremos na mensagem de hoje o tema Vivendo o Novo, amém? Eu espero que você fique comigo aí até o final, né, para que nós possamos compartilhar esta palavra e no nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra venha falar ao seu coração, amém? Eu convido você desde já, aqueles que podem, lógico, fechar os seus olhos, amém? Vamos aí fazer um momento de oração para nós abrirmos aí este trabalho. Que o Senhor ele venha abençoar a sua vida. Seja bem-vindo aí, irmão Josildo, irmão Fábio, amém? Seja bem-vindo a cada um de vocês que estão aí conosco nesta noite. Que o Eterno venha vos abençoar, amém? Neste momento de oração eu quero orar, amados. Orar pela nossa nação, orar pelo nosso Brasil, por todos os governantes, quer seja eles da direita, da esquerda, do centrão, independente de qual seja os nossos governantes, de que partido eles sejam, todos eles carecem da oração, carecem da proteção e da direção do nosso Deus, pois se estão onde estão, foi o Senhor quem os colocou nos seus cargos, amém? Então oramos por todos, oramos também nessa noite, nós viemos orar por aqueles que se encontram internados, né? Estamos aí sofrendo com faltas de medicamentos, respiradores,
alguns lugares oxigênio, mas eu creio que o Deus da provisão, assim como Ele provê a sua graça e as suas misericórdias se renovam a cada manhã, o Senhor também pode prover a saúde. O Senhor, Ele pode vir como ali naquele vale de ossos secos e trazer na vida de cada um daqueles que se encontram internados o fôlego de vida, a restauração, a saúde. Quero orar também por aqueles que se encontram em luto, pois da semana passada para cá, amados, foram muitos dos nossos conhecidos que partiram para o Senhor. E ontem, aí do Rio de Janeiro, pastor Dadevec, nosso irmão Anderson Vitorino, um jovem rapaz de 37 anos. O Senhor, aprove de recolhê-lo, mas oremos por sua família e por todas as famílias que estão enlutadas nessa noite. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus e Altíssimo Pai, Senhor, a Ti inclino, ó Pai amado, meu Deus, a minha oração e me prostro diante de Ti, Pai amado, para que o Senhor venha nesta noite, pelo poder do nome de Jesus, o Teu Filho, visitar, ó Deus, a cada lar, que através dessa live, Pai amado, vidas venham ser edificadas, que onde se encontra a enfermidade, Deus, a cura do Senhor venha chegar, que onde se encontra a tristeza, que a Sua palavra nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força e que a Sua alegria venha habitar dentro desta casa. Senhor, nesta noite eu intercedo a Ti pela vida dos enfermos, pela vida, Pai amado, meu Deus, dos nossos governantes. Eu intercedo a Ti pela vida daqueles que se afastaram dos Seus caminhos, pela vida daqueles que, ó Pai amado, meu Deus, por um determinado tempo, Pai amado, meu Deus, foi, ó Pai amado, passear no mundo e achou melhor, ó Pai amado, se distanciar de Ti, ó Pai. Meu Deus, muitos são os questionamentos que talvez esta vida tenha, mas Pai, nesta noite, que o Senhor venha esclarecer, que o Senhor venha abrir os olhos, que o Senhor venha trazer vida onde já não há mais vida, alegria onde já não há mais alegria. Que o Senhor venha trazer nesta noite o consolo do Teu Espírito Santo sobre cada família que se encontra enlutada, sobre cada lar, ó Deus, que perdeu o seu ente querido no dia de ontem, no dia de hoje, nos dias que antecederam esse dia de hoje, Pai. Meu Deus, a qual nós atingimos ontem, ó Pai amado, acima de 3.000 mortes no estado, no Brasil, no país, ó Pai amado, em 1.000 mortes, ó Pai amado, no estado de São Paulo. Senhor, eu creio que o Senhor, ó Deus eterno, é um Deus de restauração, que o Senhor é um Deus, ó Pai amado, que levanta, ó Pai amado, do monturo e ergue do pó necessitado e faz ele se assentar ao lado de príncipes. Eu intercedo a Ti nesta noite, pela vida daqueles que não têm o que comer, mas, ó Deus, que a Sua palavra venha se cumprir na vida desses, ó Pai, e que no nome de Jesus Cristo, a Sua graça, a Sua misericórdia, as Tuas bênçãos, ó Deus, venha nos acompanhar, venha estar sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, sobre os nossos governantes, sobre as nossas famílias, Deus, ó Pai amado, que haja conscientização, Senhor, que nós deixemos, ó Pai amado, de andarmos negligentes diante da Sua presença, e passamos, ó Deus, a adorar a Ti na beleza da Tua santidade. No nome de Jesus, Pai, é o que eu Te peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Eu creio que Deus, Ele há de falar ao teu coração. Eu não sei a luta que você está enfrentando ou o que você está vivendo, mas uma coisa eu sei, que o Senhor, Ele contempla o teu coração, Ele te sonda, Ele te conhece, Ele conhece as suas dores. Amém? Em nome de Jesus Cristo, louvemos ao Senhor. Imaginava que eu não conseguiria vencer todas as barreiras ou ver a luz do dia, meu Pai, mas lá no fundo
atenção. Indo para o trabalho, a sua alma chora. Minha irmã lavando a sua louça na pia, a sua alma chora. Meu irmão, você pai de família esperando seu filho voltar para casa e ele não chegou ainda, chora. Dirigindo seu carro até o trabalho, mais um dia, chora. Perguntando, Deus, Senhor, por que me sobreveio essa dor? Por que me sobreveio este tempo de angústia? Senhor, o que é que está acontecendo comigo? Senhor, por que? Meu Pai, não tenho eu te servido, não tenho eu te amado, não tenho eu sido fiel. Mas eu conheço Deus que vai fazer toda tempestade trabalhar por você. Eu conheço Deus que vai transformar essa dor em degraus para te exaltar. O nome dele é Jesus e ele também passou, ele também sofreu. Levante a cabeça. Aleluia. Levanta sua mão e desabafe. Você pode chorar, mas não pode se entregar. Toda aquela dor já te fortaleceu. Você é um sobrevivente. Senhor, irmão Jonas. Levante as mãos. Amém. Levante as mãos. Levante as mãos e agradeça. O que eu mais temia me fez vencer. Toda minha dor me deu poder. Agora eu sei porque eu passei pelo que eu passei. Você sabe, só você sabe o que você passou pelo que você passou. Porque Deus, talvez Ele esteja te moldando, amém? Mas que nada venha calar a sua adoração. Que nada venha parar você de louvar. Nada que venha parar você de caminhar na presença do Senhor, amém? Tu és o Deus
Senhor. Declare: nada pode calar uma adorador. Assim como disse o salmista: fui moço e hoje sou velho, e nunca vi o justo mendigar o pão ou a sua descendência passar fome. O Senhor, Ele é a tua providência nessa noite. Eu creio que o novo de Deus vai chegar na sua vida. Em nome de Jesus, que o novo de Deus Ele venha estar sobre você, que você venha meditar na letra deste louvor. Eu não sei o que você está passando, mas o novo de Deus está sobre a sua vida, em nome de Jesus. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Creia nessa palavra hoje. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. Você vai viver. O novo de Deus chegou. Você vai viver o novo de Deus na sua vida. Você vai viver o novo de Deus. Aleluia, aleluia. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu
receba o novo de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O novo de Deus chegue até a sua casa nessa noite. Creia que o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso. Ele é o Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi. Creia que Ele é a tua provisão. Neste momento eu quero pedir para que você já deixe aí a sua Bíblia aberta na segunda carta aos Coríntios, livro de 2 Coríntios, capítulo de número 5, a partir do verso de número 15, amém? Neste momento estaremos louvando este louvor, que eu peço a você, se possível for, feche seus olhos, creia que o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Ele é aquele que abre os mares, Ele é aquele que faz você passar no meio das águas, Ele é aquele que traz vida num vale de ossos secos, Ele é aquele que levanta do monturo aquele que está caído, o necessitado Ele ergue do pó e tira da lama e faz se assentar ao lado de príncipes. Creia que esse Deus é o Deus a qual nós servimos, o Deus da nossa provisão, o Deus que talvez o inimigo tenha tentado lançar sobre a sua cabeça no decorrer dessa semana, durante esses dias, que Ele não existe, e se Deus existe, o porquê que está acontecendo tudo isso comigo. Saiba que tudo que acontece na sua vida é para que você venha crescer, para que você venha amadurecer, para que você venha se achegar e se aproximar mais ainda de Deus a cada dia. Pois a palavra de Deus nos diz que um coração quebrantado, um espírito contrito, não desprezarás, ó Deus. E é isso que o Senhor, Ele fará na sua vida. Ele virá e restaurará os anos tomados pelo gafanhoto. Talvez você esteja como o povo ali de Israel, quando os medianitas entravam e saqueavam as suas colheitas. Mas nessa noite, em nome de Jesus, o nosso tema é Vivendo o Novo. E eu creio que o Senhor trará o novo sobre a sua vida. Pois o Jeová Jireh, Ele é a tua provisão. Amém? Esse é o Deus que não falha, seu cuidado é eficaz. Esse é o Deus que te ama, te consola e te dá paz. Não existe em nenhum momento da história um erro sem. Tão perfeito, o autor de todas as coisas. Esse é o nosso Deus.
Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor nessa noite. Que você venha crer que Ele é o Deus da sua provisão, que Ele supre as suas necessidades em toda a história, não há Deus como nosso Deus. Amados, talvez, como eu disse anteriormente, você esteja enfrentando um momento difícil na sua vida, mas creia que esse Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus de provisão. Ele nunca falha. Ele jamais falhará, jamais. Nós somos homens, estamos todos os momentos sujeitos à falha, mas o nosso Deus jamais falhará. Amém? Abra a sua Bíblia aí no livro de 2 aos Coríntios, capítulo de número 5 e versículo de número 21. Amém? E quando você abre a Bíblia nessa noite, eu quero fazer uma breve oração, amém? 2 Coríntios, capítulo de número 5 e versículo de número 15. Senhor, em nome de Jesus, Deus, neste momento, mais uma vez eu coloco-me diante da sua presença. Eu intercedo, ó Deus, a Ti para que o Teu Espírito Santo, Pai, nesta noite venha nos direcionar, venha falar comigo, Senhor, assim também com aquele que está nos assistindo neste momento, como também na vida daqueles que irão nos assistir, Pai. Que o Senhor venha tocar a cada vida, Senhor. Meu Deus, e que nessa noite a Sua palavra seja compartilhada. Que a Sua palavra e a Sua vontade sobre as nossas vidas sejam feitas, Senhor, meu Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai amado, tem planos maravilhosos para as nossas vidas. Muitas das vezes queremos seguir o caminho, ó Deus eterno, Senhor, que aos nossos olhos parecem ser bons, mas que nos levarão à morte. Mas que nessa noite nós deixamos os nossos caminhos e venhamos seguir, ó Pai amado, os seus passos, os seus caminhos, segundo a luz da Sua palavra, para que nós venhamos vivenciar e viver o novo, Pai, do Senhor em nossas vidas. É que eu te peço, em o nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, amados. Louvado seja Deus. Seja bem-vinda, minha irmã. Glórias a Deus. Que o Senhor venha te abençoar. Irmã Silver, nossa irmã Conceição, obrigado aí por estar nos acompanhando, amém? Então abra comigo aí em 2 Coríntios, capítulo de número 5 e versículo de número 15. Está escrito assim: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, se antes conhecemos Cristo segundo a carne. Amém? Já agora o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo. Pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluias, louvado seja Deus, amém, amados? Louvado seja Deus nessa noite. Eu creio que esta palavra é uma palavra onde o Senhor, Ele trará uma nova história, um novo viver para as nossas vidas. Pois viver o novo, como nós lemos aqui no verso de número 17, que as coisas velhas se passaram e tudo novo se fez. Amados, viver o novo é nós abandonarmos
a nossa maneira de pensar, sobre as circunstâncias à nossa volta, sobre mesmo ao passar a pensar da forma como Deus diz e não como nós pensamos. Que muitas das vezes nós nos sentimos, e esse é o pensamento que o inimigo ele tenta lançar sobre as nossas vidas, inúteis, incapazes. Muitas das vezes nós nos sentimos pecadores, de não sermos dignos até mesmo de nos aproximar diante de um Deus tão grande e tão maravilhoso. Mas isto é uma mentira do inimigo. O viver o novo de Deus é você abandonar esses pensamentos que o inimigo ele lança sobre a sua cabeça e você começar a viver conforme a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela nos diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, então eu, Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Então, aonde há arrependimento, existe a remissão de pecado. E o próprio Cristo, como nós lemos aqui, Deus em Cristo nos reconciliou com Ele, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então eu e você, nós somos justiça de Deus nessa noite. E é nós deixarmos de lado, viver o novo é nós deixarmos de lado todas essas acusações do inimigo sobre as nossas vidas. Pois nós temos um Deus que Ele é o teu juiz, que Ele é o meu juiz, Ele nos justifica, Ele nos fortalece, amém? A cada dia. Pois, assim como o apóstolo Paulo disse, que me glorio na fraqueza, porque quando penso que estou fraco, então sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa através da minha fraqueza. Então, que nós não venhamos muitas das vezes caminhar segundo a nossa força, mas segundo as forças e a crença no Senhor, o nosso Deus. Viver o novo é você viver Cristo em sua vida. Como posso pensar em viver o novo se tudo à minha volta está sendo destruído por um vírus que tem não somente aplacado o mundo e destruído e ceifado muitas vidas? Como eu posso pensar em viver o novo desta forma? É exatamente nisso que nós iremos aprender nesta noite. Que independente da situação que você esteja vivendo ao seu redor, Deus ele tem um novo. E quando nós falamos em novo, vivemos ali a palavra do Senhor. E viver o novo não é você viver por aquilo que você está enfrentando. Viver o novo é você viver por fé e não por vista. Pois em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7, a palavra de Deus nos diz: porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. E nesta noite eu quero trazer aqui sobre esse tema de vivendo o novo, 3 verdades para se viver o novo de Deus em nossa vida. Amém? Que verdades são essas? São verdades que eu resumi para que nós possamos dar os primeiros passos para que nós venhamos viver o novo. A primeira verdade é que nós devemos assumir quem somos em Cristo Jesus, ou seja, assumir a nossa nova criatura. Amém? Pois como o apóstolo Paulo ele escreve aos Coríntios, no versículo de número 17 do capítulo de número 5, que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Queridos, se você está em Cristo, você tem que tomar posse disso, de que você já é, você não vai ser, você já é uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Porque em Efésios capítulo de número 4, versículo de número 20 ao verso de número 24, a palavra de Deus ela nos diz: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês
foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e a se deixar renovar no novo espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. E que verdade é esta? A palavra de Deus. Talvez você pense, poxa, mas eu devo assumir essa identidade? Ah, mas eu aceitei Cristo agora, aceitei Cristo faz pouco tempo. Amados, a partir do momento que você levanta suas mãos, a partir do momento que você crê no seu coração e confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o teu único, suficiente, eterno Salvador, você passa a ser uma nova criatura. Isso é automático, pois o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, ele te purifica de todos os pecados. E quando eu falo todos, não é, mas o sangue de Jesus me purificou do pecado A, mas não me purificou do pecado B. Não, é de todos os pecados. O sangue de Jesus te purifica de todos os pecados, de A a Z. Todos os pecados. Você é uma nova criatura. E é isto que o inimigo ele tenta fazer com que você acredite que você é a arma que o diabo ele usa para que você não venha viver o novo de Deus. A todo momento ele lança sobre o seu rosto, ele lança sobre a sua mente acusações do tipo, olha lá o que você fez. Xiii, caiu de novo. Será que realmente você mudou mesmo? Será que você virou uma nova criatura? Ele é um derrotado. Essas palavras, essas armas do inimigo serão quebradas na sua vida nessa noite. Pois você enfrentará e viverá o novo de Deus. Porque essas acusações do inimigo, elas vêm sobre as nossas vidas e sobre a sua vida também. Mas que você esteja baseado na palavra de Deus. Que lá em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1 e versículo de número 2, que nos diz que agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo livrou você do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida em Cristo, a partir do momento que você aceitou Jesus, ele te livrou da lei do pecado e da morte, porque Deus, ele não castiga. Muitas das vezes fala, né, como o nosso pastor presidente fala, quando eu era mais jovem eu via Deus sentado lá no céu com um fuzil na mão e detonando todo mundo aqui na terra. Não, Deus, ele repreende e exorta todo aquele quanto ele ama. O que muitas das vezes, segundo a palavra de Deus nos orienta isso, o que leva a pessoa a sofrer consequências, muitas das vezes, é o pecado, porque a palavra de Deus em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é o dom que Deus tem para mim e para você, o dom da vida eterna. Então, que nós venhamos viver isto e se esquecer das acusações do inimigo. Se você tem caído, meu querido, minha querida irmã, nesta noite, se você tem estado desanimado na fé, creia que é a noite de você vivenciar o novo de Deus na sua vida. Pois em Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versos de número 22 e 23, diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do nosso Deus para com as nossas vidas. E quando você toma ciência dessa nova criatura, você assume a posição de nova criatura, você começa a caminhar para a segunda verdade, ou seja, o segundo passo, a segunda verdade, que é você mudar de mentalidade. E uma coisa que eu digo para você, quando eu falo mudar de mentalidade,
Talvez você fala, poxa, mas é isso, eu vou fazer aquilo. Você se esforça e Deus, o Espírito Santo, é que te convence, que te transforma. É o Espírito Santo de Deus que modifica tudo aquilo que não agrada a Deus que está em você, para que venha se santificar a cada dia. E quando eu falo que você se santifica, santificação ou santidade nada mais, nada menos é que você ser separado para Deus. Aí de repente você fala, mas não tem ninguém santo. Eu sou santo, você é santo. Porque eu e você somos separados para Deus. Nós somos separados do mundo. Porque a palavra de Deus, ela nos diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. A palavra de Deus, ela nos diz em Romanos, capítulo de número 12 e versículo de número 2, na versão Almeida atualizada: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha e para a sua vida. E quando você deixa de viver os padrões deste mundo, e qual que seriam os padrões deste mundo, amado? Nós estamos vivendo em dias de guerra, na política, contra a igreja, dias difíceis e ruins. E o padrão do mundo, muitas das vezes, é o quê? Você revidar, pagar o mal com o mal. Este é o padrão do mundo. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que não devemos pagar o mal com o mal, mas com o bem. Amém? E quando nós deixamos de viver os padrões deste mundo, e deixamos também com que Deus transforme a nossa vida pela renovação da nossa mente, nós passaremos a viver o novo de Deus. E daí então, nós iremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Porque com uma mente nova, você enxerga as dificuldades vividas hoje como um impulso para alcançar as promessas de Deus nas suas vidas. Mas aí talvez você fala, como eu vou usar tudo isso que eu estou enfrentando hoje, né? A situação que está no nosso país, o número de desemprego tem aumentado, o número de mortes tem aumentado. Como que eu vou usar isso para me impulsionar a viver as promessas e alcançar as promessas de Deus na minha vida? O apóstolo Paulo, ele nos traz uma lição muito importante, que quando nós temos uma mente renovada por Deus, nós começamos a caminhar com essa mentalidade, aonde em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículos 16 ao 18, diz: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, se canse, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque esta leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, ou seja, passageiras, mas as que não se veem são eternas. E é isso para que nós venhamos nos atentar para as coisas que não vemos, para a eternidade, porque tudo isso vai passar em nome de Jesus. Coronavírus vai passar, todo o desemprego neste país no nome de Jesus, vai passar toda a fome que estamos enfrentando também aqui em São Paulo e em outros estados no Brasil devido ao desemprego. Tudo isso vai passar. Eu creio no nome de Jesus que o Senhor vai trazer uma nova história sobre a nossa nação. Vai passar toda a corrupção, vai passar tudo aquilo que... Quando eu digo corrupção, amados, eu não estou falando de partido A, de partido B, nem de direita, nem de esquerda, mas eu digo que no nome do Senhor Jesus Cristo,
O Senhor levantará pessoas para colocar e para governar o nosso país, que não estejam preocupadas com seus próprios umbigos, não, mas que estejam preocupados em agradar a Deus, porque sabe que aquele que agrada a Deus, agrada o próximo. Amém? E eu creio que o Senhor vai trazer um novo tempo sobre a nossa nação, quando nós começarmos a assumirmos essa nova realidade, essa nova criatura na nossa vida, e com um pensamento renovado, nós iremos viver a terceira verdade, que é desfrutar o novo de Deus. E para desfrutar o novo de Deus, eu quero que você marque aí, pegue uma caneta e marque esse texto, para que você venha desfrutar o novo de Deus. Em Isaías 43, versículo 18 e 19 diz: esqueçam tudo isso e nada é comparado ao que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Isso Deus dizendo através do profeta Isaías. Vejam, já comecei, não percebem? Eu abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Esse é o Deus que nós servimos. Por isso que talvez para alguns vão olhar esta live e vão dizer: esse cara é doido, esse irmãozinho tá maluco, como que vai mudar? Amados, Deus diz em Isaías 43, 18 e 19: pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam que ele já começou. Não percebemos? Isso é um ponto de interrogação. Deus dizendo: eu abrirei um caminho no deserto e farei rios na terra seca. Então, tudo aquilo de adversidade que estamos vivendo hoje, Deus irá transformar e nos fará viver algo novo. Isaías 65, 18 diz: exultem e alegrem-se para sempre os que eu crio, porque os que eu crio para Jerusalém alegria, trair para Jerusalém alegria, e para o seu povo a exultação. Quando você assume essa real identidade, quando você tem uma mente renovada, você estará pronto para desfrutar o novo de Deus em sua vida. E para que possamos desfrutar o novo de Deus, temos que viver o quê? Viver plenamente a palavra de Deus. Como eu disse aqui, Salmos diz que é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra, Senhor. Amém? E que nós temos que viver esta palavra. Tiago, ele diz em Tiago 1:25, capítulo 1, versículo 25: se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Amados, olha que palavra maravilhosa. Essa aí está na nova versão transformadora, que diz: se observarem atentamente a lei perfeita que os liberta. Cristo é a verdade e a vida. Amém? E ninguém vem ao Pai se não for por Ele, através da palavra dEle. Perseverarem nesta lei, como Ele diz a Josué: se perseverares nesta lei, obedecendo ela, e seguires os seus passos de dia e de noite, serás bem-sucedido aonde quer que andares. E aqui o Senhor também fala, através de Tiago, que puserem ela em prática, e sem se esquecer de tudo aquilo que você tem ouvido, serão felizes no que fizerem. Amém? E hoje, então põe em prática, e não se esqueça do que você ouviu nesta noite, e assim você será feliz no que você fizer e desfrutará o novo de Deus na sua vida. Porque temos que viver a prática da palavra. E trouxemos aqui algumas verdades. Tem outras mais lindas e belas verdades para que vivenciamos o novo. Mas essas são aqui os primeiros passos. Porque muita gente não vive o novo de Deus porque ele ainda carrega o peso
do pecado sobre as suas costas. Não crendo na palavra de Deus que está escrito lá em Mateus 11, 28, que o Senhor ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Muitas pessoas não têm as mentes renovadas porque acham que para me agradar o meu próximo, eu tenho que fazer tudo aquilo que ele faz. Amado, não. Tudo aquilo que está fora da palavra de Deus, tira da sua vida. Deus, como a nossa irmã Marli disse aqui nessa noite, Deus ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Tira da sua vida. Creia somente na palavra. Pois a palavra de Deus ela diz para você, em 1 Coríntios, capítulo de número 2 e versículo de número 9. Aqui Paulo relembrando o que o profeta Isaías escreveu lá em Isaías 64:4. Que muitas pessoas deixam o Novo Testamento, ou falam que o Novo Testamento o Antigo Testamento não complementa o Novo. Amados, se o Velho Testamento não servisse para nós, o Antigo Testamento, o apóstolo Paulo ele não diria isto, que está em 1 Coríntios 2:9, que ele diz: aquilo que seus olhos não viram, que seus ouvidos não ouviram, e que não subiu ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então somente se você ama o Senhor, creia que tudo aquilo que você está vivendo hoje é temporal, é passageiro. Deus tem uma nova história, Deus tem um novo tempo. Esqueça-se das coisas passadas, pois o Senhor nesta noite faz nova todas as coisas, em nome de Jesus. E que você venha ficar com esta palavra, e que esta palavra venha servir para edificar a sua vida, que esta palavra possa servir para que talvez você que conheça uma pessoa que esteja cabisbaixa, caída, entristecida, para alegrar e para animar a vida dela, porque o Senhor, Ele é aquele que traz vida. O Senhor jamais Ele trará morte, jamais o Senhor decretará morte, ainda que Ele tenha prazer na morte dos seus santos, mas o Senhor Ele traz vida. A palavra de Deus nos diz em João 10:10, que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que esta vida abundante que Deus tem sobre a minha vida e sobre a tua, ela venha surgir. Que tudo isso que estamos passando venha ser temporal, venha ser passageiro. E no nome de Jesus, nós viemos viver o novo. E que nós viemos vivenciar o novo de Deus nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra venha abençoar a tua vida. Eu agradeço a cada um de vocês. A nossa irmã Marli, a nosso irmão Josildo, a nossa irmã Carnal ali também, a minha irmã Cida, a minha irmã Silvia, a minha fiel escudeira, minha esposa Priscila, que sempre está me ajudando aí a fazer essas lives, sempre ali me incentivando. Quando eu falo, não dá mais, ela fala, vai, continua que dá. E eu creio, amados, não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Amém, irmão Josildo? Eu creio, as lives ali na segunda-feira têm sido fortes. E eu falo, Senhor, grande é o teu trabalhar, amém? E assim, eu agradeço a Deus, a pastora Alcimere. Deus abençoe, pastora Mary. Bênção. Lembrando que sábado aí você do Rio de Janeiro, nós temos aí o encontro aí das irmãs, amém? Em nome de Jesus. O Senhor venha abençoar a cada um de vocês. Que nesta noite, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e as doces comunhões e consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, desde agora e para todo sempre. Amém? Que o Senhor venha vos abençoar em nome de Jesus. Shalom. E até a próxima quarta-feira em nome de Jesus.